Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 João, capítulo 1, verso 8. Eu vou fazer uma pequena revisão da semana, do que nós ministramos semana passada, que foi a primeira aula. Passar rapidamente pelo que nós aprendemos semana passada. E depois a gente avança para o que Deus tem para nós essa semana, amém? 2 João 1,8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão ou completa recompensa. Nós ministramos que o nosso Deus é um Deus de recompensa. Onde nós vemos isso? Nós vemos isso em Hebreus, quando ele diz: aquele que se aproxima de Deus deve crer, precisa crer, é necessário. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador ou recompensador dos que o buscam. Então, o meu Deus, o seu Deus é um Deus de fé. Diga: meu Deus é um Deus de fé. E o meu Deus é um Deus de recompensa. Ele diz que é necessário duas coisas para quando a gente deseja se aproximar dEle. Primeiro, que a gente creia. Diga: isso é fé. Eu preciso crer. Segundo, que a gente creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Ele se torna galardoador dos que o buscam. Deus não faz exceção de pessoas, mas existe uma posição nossa que torna Deus nosso galardoador. Está em Deus ser galardoador de todos. Está disponível para todos o galardão, mas quem acessa isso? Deus se torna galardoador dos que o buscam. Tem galardão para todos, mas o acesso a isso está em buscar o Senhor. Então, diga: o meu Deus é um Deus de fé e um Deus de recompensa. A Bíblia diz aqui em João que a gente deve ter cuidado para receber a recompensa completa ou completo galardão. Quando a gente lê recompensa completa, a gente percebe, eu mostrei em outros versículos da Bíblia, que existe recompensa parcial, nenhuma recompensa e recompensa completa. Porque senão a Bíblia não precisaria dizer a gente: olha, cuide para que você não perca a recompensa completa. Se tem recompensa completa, tem recompensa parcial ou nenhuma recompensa. E nós mostramos aqui na palavra que tem dois momentos de recompensa que a Bíblia diz que nós vamos ser recompensados pelo Senhor. O primeiro momento de recompensa aponta para o futuro. Diga comigo: aponta para o futuro. Diga: o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do Senhor e Ele vai nos recompensar pelas obras que nós fizemos com o nosso corpo aqui nessa terra. Então você vai ser diante do Senhor, Deus vai abrir a sua vida e aquilo que você fez em fidelidade, em obediência, seguindo os planos dele nessa terra, você vai receber a recompensa. Aí eu quero abrir um parêntese aqui. Deus não recompensa cargos, Deus não recompensa postos religiosos, Deus recompensa fidelidade. Se Deus me diz: Vanessa, eu quero que você faça determinada coisa para mim, eu quero que você alcance determinado povo para mim, eu quero que você cuide de determinada região, ou ministre, ou evangelize, e eu digo: ok, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer, mas não aqui. Eu vou fazer isso, mas em outro lugar. Eu vou atender outro povo, eu vou servir em outro ministério, eu vou fazer outra coisa para Deus. Não aquilo que Ele me chamou para fazer. Isso que eu estou fazendo é em vão, porque não há fidelidade no que eu estou fazendo. Porque Ele me pediu para fazer algo e eu estou fazendo outra coisa. Então Deus recompensa fidelidade. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Tem uma resposta de Deus para cada vida aqui. A resposta certa. Então as outras são o quê? Erradas. Então quando a gente conhece o plano de Deus e é fiel ao que Ele nos pediu para fazer, vai ter dificuldades ou vamos enfrentar desafios, mas tenha certeza, a recompensa é certa. Porque você está fazendo o que Ele te chamou para fazer.
Amém? Mas tem outro momento. Muitos crentes só apontam a recompensa para o futuro, sempre para o futuro. Mas a Bíblia fala que há recompensa nessa terra para quem deseja e decide viver piedosamente. O que é isso, viver piedosamente? É viver com um compromisso, viver com a entrega ao Senhor, viver com um relacionamento com Deus. Não viver só numa vida religiosa, não viver só dizendo, não, eu sou crente, não, eu vou para a igreja no domingo, então eu estou batendo meu ponto, o resto da semana eu vivo sem nem perguntar sobre Deus. O que é que Deus tem para mim, o que é que Deus quer de mim, se isso agrada ou desagrada a Deus. Isso não é uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida de compromisso com Deus, de relacionamento com Deus. Uma vida sincera, verdadeira, uma vida cristã real, não fictícia, não fantasiosa e nem hipócrita. Amém? Então a Bíblia diz que a vida piedosa tem grande recompensa no porvir e nesta vida. Então existe uma recompensa hoje para nós, para a gente desfrutar nessa terra. Amém? Vocês estão acompanhando? Então, amados, a honra é uma semente de acesso a esses benefícios, a essa recompensa que Deus tem para nós. Honra é uma semente. Por que eu digo que é uma semente? Porque você precisa semear a honra para você colher honra, e nós vamos ver isso hoje. E ela é de acesso, porque pode estar disponível a bênção, e se você retém a honra, você não acessa a bênção. Como assim, Vanessa? Vamos lembrar um texto que nós falamos semana passada, o texto de Mateus 13, 54 a 58. O que é que aconteceu nesse texto? O que é que a Bíblia conta nesses versículos? Você vai abrir aí, eu vou conversar sobre isso, mas não sei se eu vou ler. Abre aqui comigo, por favor, Mateus 13, isso. Jesus, ele estava ensinando em Nazaré. Ele volta para Nazaré e começa a ensinar. E as pessoas ouvindo o ensino de Jesus, elas falam, uau, isso é maravilhoso, tem autoridade, tem graça, tem poder, tem sabedoria. Como é que pode? Onde é que ele aprendeu essas coisas? Só que Nazaré é a cidade onde Jesus viveu. E apesar deles reconhecerem que havia algo divino na vida de Jesus, eles retiveram a honra e consideraram Jesus comum. E quando eles consideraram Jesus comum, o que é que aconteceu? Faltou a semente de acesso. Quando faltou a semente de acesso para as bênçãos, para o poder que estava disponível, Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele dia. Então vamos ler. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam, digo, uau. Ficou fraco, certo? Vamos de novo. De tal sorte que se maravilhavam e diziam, legal. De onde lhe vem esta sabedoria, estes poderes miraculosos? Que é que tá com quem é? O que foi que houve? Jesus cresceu aqui. Vamos continuar. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Ele é comum para nós. Não vive entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Amados, escandalizavam-se. Essa palavra fala de pôr uma pedra de tropeço. Eles conseguiram, diante da glória que viram na vida de Jesus, se escandalizar do que estavam vendo. Ou seja, a minha expectativa é que Jesus seja qualquer um e não tenha nada para me oferecer. Como eu vejo que Jesus tem algo para me oferecer, mas não concordo que venha dele, eu me escandalizo. Como assim? Jesus não, Jesus é comum. Jesus é qualquer um. Jesus viveu aqui, jogou bola com o meu menino. Jesus ajudou a consertar a mesa da minha sala. Jesus é comum demais para eu receber dele. Quando eles retiveram a honra que deviam dar a Jesus, considerando ele comum, se escandalizaram, puseram uma pedra de tropeço diante deles mesmos e tropeçaram nisso e não conseguiram receber. E Jesus disse, olha, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Verso seguinte, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. No texto de Marcos,
Deixa eu abrir aqui para vocês. Só um momentinho. Marcos 6, 1 a 6. Vamos para o 6. O 5, por favor. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Pergunta: o poder de Deus estava disponível para curar? Sim ou não? Jesus queria curar? Sim ou não? Jesus, mesmo querendo, pôde curar? Sim ou não? Jesus não pôde. Ele queria, mas não pôde. Por que não pôde? Porque faltou honra. E honra é uma semente de acesso às coisas, às bênçãos, ao poder disponível de Deus, a Deus. Honra é uma semente de acesso a receber de Deus. Como faltou honra, estava disponível, estava lá, mas ele não pôde fazer muitos milagres, precisou impor as mãos. Amados, Jesus dizia palavras e pessoas eram curadas de maus terríveis. Gente quase morrendo. Ele precisou impor as mãos para curar uns poucos enfermos. Dor de cabeça, dor nas costas. Nenhum cego viu, nenhum surdo ouviu. Por quê? Porque eles não honraram a presença de Jesus ali. Então nós vamos estudar esse mês sobre honra, para que a gente tenha conhecimento de como andar com Deus e desfrutar de tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vamos lá, vou ver aqui o que falta mais dessa revisãozinha para vocês. O que significa honra? Isso é uma coisa importante. Honra significa, no original é a palavra time, T-I-M-E, e significa valorização, apreciação, estima, um olhar favorável, tratar algo como valioso que tem preço, assim como ouro, dar peso a alguma coisa ou a alguém. O que é desonra? É não considerar respeito ou valor, tratar como comum, como ordinário, algo que a gente se livra facilmente, assim como o vapor. Isso é desonra, é qualquer um, é qualquer palavra, é qualquer culto, é um dia comum. Amados, nenhum dia é um dia comum na vida do crente, sabia? Eu descobri um dia desse, abrindo parênteses, o versículo que diz assim: este é o dia que o Senhor fez para mim, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Agora vamos pensar um pouquinho, se Jesus fez esse dia para mim, o que é que você acha que tem preparado nele? Se Deus fez esse dia para mim, o dia que você está vivendo hoje, Ele fez para você. Ele planejou para você. Ele sonhou para você. Tudo que Deus faz é bom. Se Deus preparou este dia para eu viver, que tipo de expectativa eu tenho que ter quando eu acordo, irmão? Quando eu abro o olho? Que tipo de expectativa eu tenho que ter sobre o meu dia? Que vai ser um dia abençoado, vai ser um dia bom, vai ser um dia riquíssimo, vai ser um dia onde eu vou crescer, onde eu vou avançar, vai ser um dia onde eu vou vencer, porque é o dia que o Senhor preparou para mim. Por isso que a Bíblia diz, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é o quê? Galardoador, ou se torna galardoador dos que o buscam. Porque eu vou abrir meu olho e vou dizer: Senhor, obrigado por este dia. E o diabo vai tentar mandar murmuração, preocupação, mas eu tenho que crer. Deus resiste, é o meu Pai. E além disso, Ele tem um monte de recompensa, de presentes preparado para mim aonde? Neste dia. Porque este é o dia que o Senhor fez para mim. Então eu vou me alegrar. Ele fez para eu me alegrar. Diga: Deus fez esse dia para eu me alegrar. Ele fez esse dia para eu me regozijar. Então cada dia, diga assim, cada dia da minha vida é um presente de Deus para mim. Diga de novo: cada dia da minha vida é um presente de Deus para mim.
Até porque os seus dias estão contados. Tem um tempo determinado. Cada dia é um presente, irmão. Para você se alegrar. Ah, tem problema, mas é um presente para você vencer esse problema, porque o Senhor está com você. É o diabo que quer roubar a alegria do seu dia. É o diabo que quer roubar a paz do seu dia. Mas o seu dia é um presente para você viver nessa terra. Vencer Satanás e manter ele debaixo dos seus pés. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos avançar no nosso estudo aqui da matéria. Eu quero que vocês abram comigo em Salmos 19, 7 a 11. Nós finalizamos com esse texto. Antes disso, desculpa, eu queria tocar em 1 Coríntios 10, 11 a 12. Eu não vou ler, mas se você não estava aqui, você pode anotar. Nós falamos sobre os 5 que Deus odeia. São 5 pecados ou 5 erros que fizeram o povo de Israel não entrar na terra que Deus tinha prometido. Nós falamos sobre eles, falamos da cobiça, das coisas más, desejar as coisas do mundo, as coisas más. Falamos sobre idolatria. E quando a Bíblia fala de idolatria nesse texto, fala sobre viver a vida em curtição. Se você for ler com cuidado, você vai ver que é isso. Fala que eles sentaram para beber, comer e se divertir e ignoraram Deus naquilo que estavam fazendo. Falamos sobre imoralidade sexual, que é algo que atrapalha o seu caminhar com Deus, impede você de desfrutar o que Deus tem para você. E todos esses erros, irmãos, a carta foi escrita aos crentes, certo? São erros que a igreja cai neles e desonram ao Senhor. São coisas que desonram a Deus. E se desonram a Deus, afastam você daquela recompensa que Ele tem preparado. Falamos sobre provar a Deus, que é duvidar do caráter ou do poder de Deus, que é o 4. E o 5º erro que aquele povo cometeu foi murmurar. Então, murmurar é uma ofensa grave e completa desonra a Deus. Ah, irmã, murmurar é bobagem, eu preciso desabafar. Não é bobagem. Quando você murmura, você está desonrando a Deus. Você está questionando ou o caráter dele, ou o poder dele, ou você está manifestando pura incredulidade. Não tem como a gente murmurar e ser agradecido. Se você começar a murmurar, alguém parar você e disser, repita comigo, Senhor, muito obrigado, e você começar a agradecer, você vai parar de murmurar. Murmuração e gratidão são antônimos, eles são contrários. A murmuração, irmãos, cria um ambiente favorável para Satanás operar na sua vida. A gratidão cria um ambiente favorável para Deus operar na sua vida. Vamos abrir, por favor, em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Eu não sei se eu li semana passada. Diz assim: regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Veja, não é por tudo dai graças, é em tudo dai graças. Por que em tudo? Porque se você está enfrentando uma doença, eu não vou dar graças pela doença. Não é por tudo. Por que não vou dar graças pela doença? Porque a doença não vem do meu pai. Mas na doença eu vou dar graças. Por que eu vou dar graças? Porque o meu pai cuida de mim e vai me dar vitória sobre a doença. Ele levou na cruz do Calvário as minhas dores e as minhas enfermidades. Então em tudo eu dou graças. Porque eu estou dando graças a Deus. Então eu dou graças pelo que Ele faz, pelo que Ele fez ou pelo que Ele está fazendo agora na minha vida. Então, se eu estou passando por alguma falta, eu não vou dar a Deus graças pela falta. Por que não? Porque não é Deus que está me fazendo ter falta. É o diabo. Porque o que vem matar, roubar e destruir vem do diabo. Mas eu estou na falta, eu vou fazer o quê? Eu vou murmurar, eu vou gritar, vou me descabelar. A Bíblia diz, não, dê graças. Enquanto você está naquela situação, dê graças ao Pai, porque Ele cuida de você. Diga comigo, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade
de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluias. Agora Salmos 19, 7 a 11. Estamos finalizando a aula da semana passada. E vamos entrar nessa semana. Salmos 19, 7 a 11. Amados, nós estamos falando sobre honra. Honra é uma semente de acesso. E a primeira honra que é devida na nossa vida é a Deus. A gente vai ver que a gente deve honrar outras pessoas também, como os filhos aos pais. Mas a primeira honra que a gente tem que aprender a dar é a Deus, prestar a Deus. Quando a gente honra a Deus, a gente tem aquele respeito, aquele temor do Senhor, que a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Quando a gente honra a Deus, a gente evita entrar naqueles 5 erros que eu falei, para não desagradar o Senhor. A gente quer agradar a Deus. E nesse desejo de agradá-lo, porque respeitamos a Ele, porque honramos Ele, porque temos Ele por precioso, por valioso, por algo pesado na nossa vida, que tem muito valor, a gente deixa outras coisas por causa do Senhor. E quando a gente toma essa atitude, Ele nos recompensa. Porque honra é uma semente de acesso para a recompensa de Deus. Agora eu queria trazer mais um ponto, que nós terminamos a aula passada falando sobre isso. Quero que você me ajude repetindo. Diga assim: Deus e a sua palavra são um. Quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Vamos repetir de novo. Diga: Deus e a sua palavra são um. Quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Vamos ver Salmos aqui. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Isso aí é um salmo de Davi, e mostra o coração dele diante da palavra do Senhor. Esse coração diante da palavra é o verdadeiro coração dele diante de Deus. Ninguém que despreza a palavra, desmerece a palavra, não considera a palavra, honra a Deus. A honra que você realmente dá a Deus é a honra que você dá à palavra de Deus. Porque Deus e a sua palavra são um. Então, se você quiser medir, mensurar, a Bíblia manda o homem a si mesmo julgar. Qual é o tamanho da honra que você dá a Deus? É só você se perguntar qual é o tamanho da honra que você dá à palavra de Deus. Como você considera ela? Como você se comporta diante da palavra? Porque esse é do coração de Davi. Ele fala sobre a palavra. Ele diz: os pensamentos do Senhor são puros, são retos. Os pensamentos do Senhor dão sabedoria. Os pensamentos do Senhor são desejáveis, são límpidos. E depois ele diz: são mais desejáveis do que o ouro. Ou seja, eu não tenho coisa nessa terra que eu conheça mais preciosa do que a palavra de Deus. E é um homem que conhecia o ouro. Talvez se eu falasse isso não tivesse tanto peso, irmãos. Talvez se você falasse não tivesse tanto peso. Mas era um homem que provavelmente sentava numa cadeira de ouro. Era um homem riquíssimo, era um rei. Ele sabia o que era ter muito ouro. Então ele disse: olha, a palavra para mim, os juízos de Deus, os pensamentos de Deus para mim, eles são mais desejáveis do que o ouro. Me tire o ouro, mas eu fico com a palavra. É isso que ele está dizendo. Quando eu botar na balança, eu vou escolher a palavra. Desejo mais a palavra do que o ouro mais puro.
A palavra é mais doce para mim do que o mel, do que o destilado dos favos. Então, amados, a importância que eu dou à palavra é a importância que eu dou a Deus. A honra que eu dou à palavra é a honra que eu dou a Deus, porque Deus e a sua palavra são um só. Amém? Então vamos lá, vamos continuar e entrar agora na matéria dessa semana. Abra por favor comigo em 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 ao verso 18. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? Graças a Deus. 1 Samuel. Nós vamos estudar um pouco sobre a vida de uma mulher chamada Ana. E o contexto é o seguinte. Ana era casada com Eucana. Eucana tinha 2 mulheres. Naquela época, 1 Samuel 1, eu vou ler do 9 ao 18, mas a história está no capítulo 1 de Samuel. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 ao 18, eu vou ler. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Naquela época podia ter 2 mulheres. Graças a Deus hoje não mais, amém? Jesus veio e restaurou todas as coisas. E naquela época também a mulher tinha valor pelos filhos que dava ao marido, especialmente se fossem homens. A mulher estéril não tinha valor. E Ana era estéril, enquanto Penina era uma árvore da filha, tinha um monte de filho. Só que Penina não tinha só filho. Penina tinha filhos e tinha garras. Diga garras. Ela sabia como machucar Ana. Ela sabia como atingir Ana. Ela sabia a palavra que usava para humilhar, para pisar. E ela fazia isso. A Bíblia diz que Eucana amava mais a Ana do que a Penina, embora a Penina tivesse dado os filhos a ele. E com certeza, nessa rixa aí, nesse triângulo, Penina tinha raiva de Ana e aproveitava a fragilidade dela e azunhava ela, machucava ela, humilhava ela, expunha ela o problema, mostrava para ela todo dia: você não dá filhos não, você não dá filhos não, você não serve para nada, você é uma inútil. E Ana passava por essa situação, anos a fio. Irmãos, eles eram do povo judeu, com certeza ela orava por filhos. Eu creio que o marido orava para ela ter filhos, porque os pais, a história dos judeus ensina isso. Abraão fez isso, Isaac fez isso. Mas até esse momento, ainda Ana não tinha engravidado. Até que eles foram um dia para Jerusalém adorar. E lá, mais uma vez, Penina humilhou ela. E ela resolve sair da presença de Penina, daquela situação, e ir para a presença de Deus. E ela chega na presença de Deus e começa a orar ao Senhor. Eu vou começar a ler para a gente acompanhar junto aqui. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, e estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira. Eli era como se fosse o pastor presidente daquela igreja, assentado na cadeira lá do culto, junto ao pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu.
Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Amados, veja a situação. Ela estava lá no templo orando, e o sacerdote estava lá olhando ela orar. E vocês vão ver que ele já era um homem que estava frio, desviado, sem visão. Ele em si já estava desonrando a Deus, e Deus vai tratar com ele depois, a gente vai ler. Só que ele olha ela orando, e ele vai até ela e diz ela assim: ô mulher, vai ficar bêbada até quando? Essa hora do dia você já está bêbada? Larga esse vinho, larga essa bebida. Ela levanta. Se fosse hoje, irmão, se fosse hoje, às vezes a gente corrigindo corretamente o irmão na palavra, corrigindo ele numa coisa que ele errou, a pessoa levanta o nariz: vou sair da igreja, não fale comigo desse jeito. Ele estava repreendendo ela, ele errado, ela certa. Vocês estão me acompanhando? Ele errado, ela certa. Ela diz: não, meu Senhor, com S minúsculo, reconhecendo a posição dele, dando a honra devida. Eu estou aqui buscando a Deus porque eu estou aflita, não bebi nada, é muita aflição, é só muita ansiedade. Irmãos, quando ela colocou, ela liberou a honra para Eli, e a gente vai ver que Eli já estava fora da vontade de Deus e desonrando a Deus. Deus vai tratar fechado com Eli, duro. Mas quando ela liberou a honra é uma semente de acesso. Veio de lá para cá a resposta. Eli disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel que te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Deus usa uma mula, um jumento. Deus usou Eli, que era um líder desconcertado, mas estava na posição de líder. Ela deu a honra a ele, que devia. E a honra é uma semente de acesso. De lá para cá, da onde? De Eli. Eli tinha alguma coisa para dar, irmãos? De Eli saiu a palavra, mas ele disse que Deus te conceda. De Deus veio a resposta. Porque ela liberou honra, ela recebeu a honra de Deus. E amados, os próximos versículos, você vai ler e vai ver que ela engravida. Engravida de Samuel, que vai ser o grande profeta, o grande avivalista daquela geração. Diga glória a Deus. Diga: a honra é uma semente poderosa. Amados, diz muito mais respeito a gente do que aos outros. Tem muita gente que coloca a culpa nos outros, do seu relacionamento com Deus ou do seu avançar na vida com Deus, mas nunca os outros são a questão. É sempre a gente e Deus, porque mesmo que no meio do caminho o outro esteja errado, se você está certo diante de Deus, Deus alinha as coisas, irmãos. A Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, que Ele deve ser o nosso alvo. Nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ana estava ali, olhando firmemente para Deus, para o Senhor, em aflição, em angústia. Os seus olhos estavam postos no lugar certo, olhando para o Senhor, olhando para o alto. Aí chega Eli, diz, sem visão, sem enxergar mais nada espiritual. Estava um cego espiritual ali já. Ele chega, passa por ali e repreende ela, dá uma palavra dura para ela. Ela não se levanta e sai não, irmão. Ela não empina o nariz, ela não dá uma palavra grosseira. Ela diz: não, o senhor está errado, não foi isso. Foi isso, isso e isso. Eu estou buscando o Senhor. Os olhos continuaram no lugar certo, olhando para Deus, da onde viria o socorro. E o que aconteceu? De lá veio o socorro. Amados, quando a gente está debaixo de uma liderança, e glória a Deus quando Deus levanta sacerdotes com visão, mas mesmo quando o seu líder erra,
Se você se colocar no lugar certo, na posição certa diante de Deus, Deus te faz acertar. E Deus corrige a sua liderança. Vamos ver o que aconteceu com Eli. Vamos continuar aqui. 2 Samuel. Nasce Samuel. 2 Samuel 12. Até 17. Não, 2 Samuel capítulo 2, 12 a 17. Desculpa. 2 Samuel, desculpa de novo. 1 Samuel, capítulo 2, é muito 2 num texto só. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 a 17. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 a 17. O que é que estava acontecendo lá com Eli? O que é que fez Eli perder todo o discernimento dele? Que ele não conseguiu distinguir entre alguém numa intercessão profunda e um bêbado. Ele ficou tão cego que ele não conseguiu distinguir a diferença entre uma mulher intercedendo com gemidos diante de Deus e um bêbado. O que foi que aconteceu com ele? Verso 12. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ou seja, os filhos de Eli desonravam a Deus. Não se importavam com o Senhor. Só que os filhos de Eli, irmãos, eram como se fossem co-sacerdotes ou co-pastores daquela igreja. Não eram só os filhos, eles eram os filhos de Eli, que era o presidente, sacerdote presidente, e Eli era o sacerdote presidente, e os filhos eram liderança naquela comunidade. Pois o costume daqueles sacerdotes, que eram os filhos de Eli, com o povo, era que oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Por quê? Porque desprezavam a oferta do Senhor. Sabe, desprezo é um antônimo de honra. Eles desprezavam o que devia ser honrado. Vamos tentar entender o que estava acontecendo aqui. Não era oferta em dinheiro, irmãos, naquela época. Eles traziam animais para sacrificar ao Senhor. Parte daquele sacrifício era do sacerdote, mas uma parte que era tirada depois da pessoa oferecer a Deus. A família também comia daquilo. Sentava e comia junto, aquela oferta subia, aquele cheiro da gordura, que a gente sabe que é uma delícia, subia, era uma oferta que eles estavam dando ao Senhor, depois se repartia. Uma parte que Deus determinava para o sacerdote, para o sustento dos sacerdotes, uma parte ficava com a família que estava desfrutando ali, outra parte era queimada para o Senhor, como oferta, era assim. Então o que eles faziam? Eles vinham, enquanto o povo ainda estava oferecendo a Deus, a primeira parte é de quem? De Deus. Enquanto o povo estava fazendo o culto, oferecendo a Deus, eles iam, metiam a mão e tiravam o que queriam daquela oferta. E assim se fazia com todo mundo. E depois eles disseram: não quero nem que você queime, eu vou fazer do meu jeito, né? Não quero nem que você queime, eu quero crua. E a pessoa podia dizer: não, por favor, deixe primeiro eu queimar, porque queimar para eles era a oferta, era o culto deles. Deixa eu queimar primeiro a oferta. Não, eu quero crua, se você não me der, eu tomo a força. Quando eles estavam fazendo isso, eles não estavam só desprezando o povo, eles estavam desprezando o Senhor. E diante do Senhor, você pode dizer: não, isso é bobagem para Deus. Não era. Diante do Senhor, a Bíblia diz que era um grande pecado a forma que aqueles sacerdotes lidavam com as ofertas do povo.
Então, amados, se a gente abrir um parênteses aqui, a gente pode perceber que a forma como sacerdotes ou igrejas lidam com a oferta que o povo traz é algo muito importante para Deus. Ele lida com muito importante na questão da oferta, porque a oferta é parte do culto. E quando a pessoa traz a oferta para o Senhor, é do Senhor. E o Senhor vê isso. Ele recebe. E aqueles sacerdotes estavam botando a mão no que era do Senhor. E o Senhor disse que grande era o pecado, porque eles estavam desprezando a oferta do Senhor. Vamos continuar? Eu li até o 17, agora vamos para 1 Samuel 2, 28 a 30. E Vanessa, Eli fazia o quê? Se você ler em casa, você vai ver que ele chegou até a falar com os filhos. Aquele falar assim, meu filho, não faça isso. Resolveu de nada. Meu filho, não faça isso, porque você sabe que Deus não se agrada. Não resolveu. Irmãos, aos pais, enquanto está em nossa mão, porque não é sempre que vai estar, o poder de dizer o sim ou o não, de dar o limite, de brecar, ou de fechar uma porta ou abrir, a gente tem que fazer. Não é só dizer, não faça isso. Não adiantou, irmãos. Ele tinha que tirar os meninos, disciplinar, tirar da posição. Você não vai mais fazer isso. Eu vou honrar a Deus. Não vou honrar você mais do que a Deus, não. Ah, papai, eu vou ficar envergonhado. Mas vai ficar envergonhado mesmo, senta aqui. Porque ele preferiu manter os filhos lá. Deus vai tratar agora direto com ele. Verso 28. 1 Samuel 2, 28. Vou ler do 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Irmão, só fica pior, viu? E de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Só piora. Se não tratar, toda vez que a gente tem uma posição de autoridade, seja na igreja ou em casa, se a gente não trata o problema só piora, não melhora. Por isso tem que tratar. Senão só vai piorar. Se a gente tem uma posição de autoridade, se está na nossa mão resolver o problema, às vezes não está. Às vezes não está na nossa mão, a criança cresce, é diferente. Mas enquanto estiver na nossa mão resolver o problema, a gente tem que resolver, tem que tratar, porque só piora se a gente não tratar. E disse-lhe, por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Irmão, deixa eu explicar isso aqui. Deus é longânimo. A paciência de Deus, ela se estica. Mas Deus tem um limite na paciência. Sabe quando o elástico quebra? É quando vem o juízo. Deus é longânimo, mas quando a medida chega ao seu limite, Deus julga, o juízo vem. E no Novo Testamento também. Por isso que a Bíblia diz que há entre vós muitos fracos, outros estão doentes e não poucos que dormem. Por quê? Porque na ceia não sabe discernir o corpo de Cristo. Esses homens aqui não discerniam o que eles estavam fazendo. Eles achavam que podia lidar com o povo de Deus de qualquer forma, desprezando, fazendo o que queria, dormindo com as mulheres, sem nenhum respeito por Deus. Chegou o limite na vida deles. Não tinha mais lugar de intercessão, porque agora eles iam colher o que plantaram. O que a Bíblia diz? De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai ceifar. Eles semearam tanto tempo errado, que já tinha chegado o tempo da colheita sobre a vida deles. Deus deu tempo de arrependimento, sim ou não? Irmãos, antes de chegar nessa situação aqui, todo esse tempo foi tempo de arrependimento.
todo esse tempo foi Deus aguardando para eles se arrependerem. Aguardando para eles se arrependerem. Mas eles semearam tanto a desonra, tanto desrespeito, tanto ofensa a Deus, que chegou o juízo sobre a vida deles. Agora vamos continuar. Verso 28. Diz assim. 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Deus falando com Eli: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. Que pergunta Deus está fazendo aí para ele? O Eli, fui eu que te coloquei nessa posição de autoridade. Por que que você desprezou a oferta que o povo estava trazendo para mim? Foi ele que desprezou? Quem foi? Mas em quem estava a autoridade para parar aquilo? Em Eli. Então Deus vai na autoridade. Por que você desprezou? Foram os filhos, mas quem tinha autoridade para parar e não parou aquela bagunça foi Eli. Então Deus vai em Eli e vai direto a ele e pergunta: e por que você fez isso? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Isso era a recompensa completa. Qual era o plano de Deus para a vida de Eli e da família? A recompensa completa era que eles andassem diante de Deus, servindo no sacerdócio perpetuamente, geração após geração. Era a palavra que Deus tinha para ele, era o desejo que Deus tinha para ele. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Por que Deus se arrependeu? Por que Deus ficou magoadinho? A resposta está no texto, irmãos. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. O que é que Deus está dizendo para Eli? Olha, filho, o meu plano para você é uma recompensa completa. Eu queria que você e sua casa permanecessem na minha presença, que você e sua casa servissem no sacerdócio. Só que não dá mais. Por que Deus? O Senhor está chateadinho, o Senhor mudou de ideia, o Senhor se arrependeu, o Senhor não prometeu. Como é que agora o Senhor vai mudar de ideia? Irmão, Deus não se arrependeu não, foi a honra que faltou. Acabou a semente de acesso. Acabou a semente de acesso. Deus é um Deus de princípios. E Deus é um Deus de honra. Eles desprezaram tanto o Senhor, tanto, que Deus disse, não dá mais para vocês. Por quê? Existe um princípio que regula o meu reino. Qual é o princípio? Porque aos que me honram, honrarei. Também, aos que me desprezam serão desmerecidos. Eu acho Deus lindo, irmão. Sabe por quê? Ele não diz, aos que me desprezam serão desprezados. Porque Deus não despreza ninguém, sabia? Mas desmerecido vem de uma palavra no original de diluído. Como quando uma água vai se esvaindo. Ela é usada quando a terra... Vou explicar melhor. Quando o dilúvio encheu a terra e Noé mandava a pomba para ver se as águas tinham minguado. Aquela palavra que ele usa é desmerecidos. É como se uma coisa vai se desvaindo, se acabando. Deus está dizendo, não é que vai desprezar quem despreza Ele, não. Deus está dizendo que quem despreza a Deus tem uma colheita. Ele perde a recompensa. Vai se diluindo na vida dele os planos e projetos que Deus tem. Se dilui.
Porque a pessoa decide, por o desprezo ao Senhor, se dilui na vida dele, os propósitos, o que Deus quer fazer, ele não pode, como Jesus não pôde em Nazaré. A pessoa não tem o acesso mais. A pessoa perde, fica diluído na vida dele. O que aconteceu com Eli? Eli morreu. Os filhos morrem cedo. E depois disso, os jovens começam a morrer cedo na família dele, por causa dessa desonra enorme que foi feita contra Deus aqui nesse texto. E nesse texto a gente vê um princípio que gere, irmãos, que rege o reino de Deus. Que princípio, Vanessa? Os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Aí, irmãos, isso ensina muita coisa para a gente. Porque a gente pode ter no mesmo lugar pessoas debaixo da mesma palavra. Tem pessoas aqui de 12 anos em diante. Tem mais de um de 12, mais de um de 14, mais de um de 15. Todo mundo exposto à mesma palavra. Tem adulto, tem gente de cabelinho branco, lindo já, todo branquinho. Todo mundo exposto à palavra de Deus. Agora, o resultado disso, quem define é você que está sentado ouvindo. A gente que define como recebe a palavra. Se a palavra vai ser Senhor na nossa vida, se a gente vai obedecer e honrar a palavra, se a gente vai escolher por honrar a Deus na nossa vida ou não. E aí acontece que está todo mundo aqui igual, exposto à mesma palavra, mas daqui a 2, 3, 4 anos o resultado é diferente. Porque a escolha da pessoa foi diferente hoje, de como ia lidar com Deus e com as coisas de Deus. Porque a colheita nunca é na hora do plantio, irmão, nunca. Quantos anos esses meninos ficaram plantando errado? Não vai acontecer nada comigo. Meu pai é o pastor, não vai acontecer nada comigo. Tá tudo bem. Não, Deus vai relevar. Aí parece que porque Deus não está tratando, Deus não está considerando. Mas não é porque Deus não está considerando, não. É porque Ele é misericordioso. Ele é benigno. Ele é longânimo, esperando que venha arrependimento. Porque o que é o arrependimento? É quando você arranca aquela semente, diz, Senhor, me arrependo. Muda de direção e começa a plantar diferente. Então Deus dá tempo para arrepender-se. Agora eles ficaram lá de papo para cima, perna para cima, na rede, balançando com água de coco, comendo churrasco que não era deles, que era a oferta do Senhor, e ainda por cima dormindo com as mulheres. E a fome correndo. Deus não vai fazer nada. Eles semearam tanto tempo errado que chegou a colheita. E eu quero dizer uma coisa. A gente escolhe o que semeia, mas não escolhe o que colhe. Quem define a sua colheita é a sua semente. Diga comigo, eu escolho a minha semente, mas não escolho a minha colheita. Porque quem define a minha colheita é a minha semente. Por isso que a gente vê a diferença lá na frente, não é hoje. O resultado da palavra que você recebe hoje também se vê depois. Porque você aplica na sua vida e Deus vai honrar você. Pelo que você decidiu, por você ter decidido honrar o Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos avançar. Mateus 8, 5 a 13. É um texto que a gente usa muito para falar de autoridade e submissão, mas é um texto que fala de honra também. E sabe, irmãos, está tudo misturado, ligado. Por isso que esse tempo na igreja está terminando, eu posso dizer assim, essa série de ministrações com honra, porque prosperidade, submissão e autoridade e honra está tudo misturado. São princípios que eles se abraçam, sabe? Eles tocam um no outro, o tempo todo. A Bíblia diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Quem é um centurião? É um homem que está, general não, é um oficial do exército romano,
certo? Que tem 100 homens debaixo dele. E tem comandantes acima dele também. Então, ele fazia parte da ordem de hierarquia do exército romano. Quem era Roma na época? Roma era a grande potência mundial da época. Roma era a nação conquistadora que estava subjugando o povo judeu, onde Jesus estava e de quem Jesus pertencia. Amém? Então, você está ouvindo aí o conquistador, se você olhar pelo olhar natural, o conquistador falando com o conquistado. Tá bom? É como se você fosse um imigrante ilegal, não é como, mas assim, eu imaginei nessa possibilidade. Um imigrante ilegal num país grande como os Estados Unidos, e aí vem um comandante do exército lá, um secretário do exército, falar com você nesse tom, te implorando ajuda, te pedindo alguma coisa. Vocês conseguem perceber o tamanho da honra que aquele homem semeou na vida de Jesus, quando ele chegou na frente de todo mundo, implorando. Verso seguinte: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Vocês percebem a honra, irmãos? Era o conquistador falando com o conquistado. Era a nação poderosa falando com a nação perdedora. Era o general falando com o carpinteiro. Só que ele sabia com quem estava falando. E aí quando ele chegou para Jesus, irmão, não estava só esse homem não, vocês acham? Ele estava com soldados, com gente ao redor dele, lógico, andando nas ruas da cidade conquistada, passeando lá. Ele era o inimigo. Ele estava acompanhado com gente que era subalterno dele, que podia dizer: olha como falar baixinho com esse judeu. Olha. Podiam falar tanta coisa, desmerecendo ele, mas ele não importou. Ele chegou diante de Jesus com honra e disse: eu te imploro, Jesus, eu estou precisando da sua ajuda, me ajuda, Jesus. E Jesus disse: eu vou. E aí o homem continua, irmãos. Ele continua liberando honra para Jesus nas palavras dele. Verso seguinte: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre na minha casa. Você acha que era uma casa chulé, irmão? Não era não. Só que ele estava dizendo assim: eu não sou judeu, você é judeu. Eu não sou do povo escolhido, você é do povo escolhido. Você é o Messias, você é o Senhor. Minha casa é um lugar imundo, não era sujo, de que estava faltando varrer. Ele está dizendo: eu sou pequenininho, minha casa não é um lugar, um ambiente apropriado para um rei como o Senhor entrar. É isso que ele estava dizendo. E estava ouvindo o soldado, estava ouvindo o povo, estava ouvindo o escravo. Quem estava ali por perto, irmão, naquele lugar, estava ouvindo ele falando, liberando honra para Jesus, sem se importar com o que os outros iam dizer. O status, o que iam falar na próxima festa dos militares. Ele não estava nem aí, irmãos. Ele reconheceu a pessoa de Jesus e começou a semear. Mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Amados, honra e fé, elas caminham juntas. Quando Jesus disse: creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Andam juntas. Quando a gente crê, a gente honra. Quando a gente crê, a gente honra, está junto. Porque quando você crê, você sabe que é precioso, você sabe que é importante. Então, se você crê em Jesus, você honra Jesus. Você não desmerece Jesus. Ou então, você não crê em Jesus, você tem uma religião. Uma carteirinha de membro, uma obrigação de vir para o culto. Mas quando a gente crê, a gente honra. Honra e fé, elas caminham juntas. O tempo todo. Porque eu creio no Senhor, eu temo ao Senhor. Porque eu creio no Senhor e no que Ele diz para mim, eu quero agradar ao Senhor. Porque eu creio no Senhor e o que Ele diz para mim, eu quero o que Ele quer para mim. Então eu vou andar como Ele diz para mim.
Honra e fé andam juntas. E aí ele libera uma palavra de fé, que a gente usa para ensinar fé. A gente usa para ensinar submissão e autoridade. Mas esse texto também ensina a gente honra. Porque antes dele liberar fé, ele libera honra. E depois ele diz, Senhor, manda uma palavra. E Jesus diz, verso seguinte. Pois também sou homem, aliás, ainda é ele explicando porque ele entendia. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Continue. Digo-vos. A gente nunca presta atenção nisso, né? Eu tiro por mim, irmãos. A gente termina lá. Jesus está continuando. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Diga, eu estou no Ocidente. Diga, está valendo para mim essa possibilidade aqui. Muitos irão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo para todo mundo? Está vendo ele? Ele não é um judeu, mas da mesma forma que ele tem uma honra maior do que a de vocês, uma fé maior do que a de vocês, eu digo a vocês que está chegando o dia que vão ser muitos, não poucos, muitos, que vão vir do Oriente e vão vir do Ocidente e vão sentar do ladinho de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluias! Porque vocês perderam a oportunidade de vocês. Amados, honra é uma semente. Então, se eu semeio honra a Deus, eu colho o que é de Deus? Honra. E o que é isso aqui, se não é honra, irmãos? Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo, olha, você vai ser honrado por isso. Você vai ser honrado no reino dos céus. Pela sua atitude de honra a mim, aqui nessa terra, você será honrado lá. E como você, muitos, que não estão aqui no miolo dos judeus, não são as autoridades dos judeus, mas vão me honrar. Muitos se assentarão nos lugares privilegiados da mesa, pertinho de Abraão, de Isaque e de Jacó. Continue. Ao passo que os filhos do reino, quem são esses? São os judeus, irmãos, a quem Jesus estava pregando naquela época. Serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Verso seguinte. Então disse Jesus ao centurião. Está vendo que é continuação? Ele continua conversando o mesmo assunto. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluias. Glória a Deus. Diga, a honra é uma semente. E a decisão é minha. Se eu vou liberar a honra ou se eu vou reter a honra. Aleluias. Eu tenho 15 minutinhos. Vamos abrir em Mateus capítulo 10. Acho que eu vou terminar nesse texto e semana que vem a gente retoma dele. Mateus capítulo 10, verso 40 a 42. Nós estávamos falando sobre honrar o Senhor e a palavra dele, porque ele e a palavra são um só. Você pode falar, irmã, como assim? Como é que é honrar a palavra de Deus? O que é que significa isso? Significa o seguinte, você está exposto à palavra, ou lendo a palavra na sua casa, ou ouvindo a ministração. A Bíblia é o único livro que você pode ler, aliás, é um dos poucos, a não ser que você conheça o autor, mas é um livro que com certeza você pode ler na presença do autor. Você pode ler, o Espírito Santo está ali do seu lado falando com você. Enquanto você está lendo a Bíblia e você está fazendo uma leitura de entrega, não é uma leitura religiosa, mas é uma leitura que você quer que Deus fale com você, o Espírito Santo está do seu lado, ele vai falar com você.
Quando você vem para o culto e você não vem para bater ponto, mas você vem porque quer ouvir Deus, o Espírito Santo está aqui e vai falar com você. Fora as palavras que saem da minha boca, o Espírito ministra no seu coração verdades e coisas que eu não sei a seu respeito. Ou que a pessoa que está pregando aqui não sabe. Porque é Ele quem faz isso. Ele toma a palavra e Ele traz como um rema para o nosso coração específico para a nossa situação. Quando Ele falar, irmãos, com você, não resista. Se renda à palavra. Isso é honrar a palavra. Se Ele me fala para eu fazer alguma coisa, eu sei que é Deus falando comigo. Como é que eu faço para honrar a palavra? É só obedecer o que ela diz. Se Deus me diz, faça isso e eu não faço, eu resisto, eu estou desonrando a palavra que Ele enviou para mim. Se Ele diz, faça isso, Vanessa, e eu me rendo e digo, Senhor, ainda que eu não queira ou não entenda, eu vou fazer, eu estou honrando a palavra que Ele enviou para mim. E Ele vai me trazer uma recompensa daquela palavra. Amém? É simples assim, irmão, a vida com Deus. Não é complicado. Toda vez que o Espírito falar com você, na sua casa, quando você estiver lendo a palavra, ou aqui na igreja, Deus e a palavra são um só. Toda vez que Ele falar com você, não questione a palavra. Não revide a palavra. Se é Deus e a sua palavra, você diz, Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer o que o Senhor está me falando para fazer. E eu sei que a recompensa vem. Porque o Senhor vai cuidar de mim. É assim, irmãos, com tudo. Toda a área da nossa vida. Se a gente se sujeitar à palavra, a palavra vai trazer os seus frutos de bênção para nós. Em qualquer área que você decidir confiar em Deus e se render à palavra, você vai ter o resultado dela. Amém? Então vamos ler o último versículo. Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, só um momentinho. Eu quero ler do 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está dizendo, e Ele disse muitas vezes, quando estava no seu ministério terreno, que quem recebia Ele, recebia o Pai. Quem honrava Ele, honrava o Pai. Quem amava Ele, amava o Pai. Alguns judeus chegaram para conversar com Ele determinada vez e disseram assim para Jesus, nós amamos o Pai, conhecemos o Pai. Jesus disse, não. Se você conhecesse o Pai e você amasse o Pai, você me amaria. Porque eu vim do Pai. Mas vocês não me amam porque não conhecem o Pai. Aliás, vocês têm outro pai, que é o diabo. Foi isso que Jesus disse a eles. Então, Jesus está dizendo aqui, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos entender um pouquinho desse versículo, a gente encerra com ele e abre com ele semana que vem. A Bíblia está falando de 3 níveis, 3 tipos de pessoas que a gente se relaciona o tempo todo. A gente se relaciona com pessoas que são autoridades sobre nós. Está aí o profeta. A gente se relaciona com pares, pessoas comuns, pessoas como nós. Estão no mesmo nível de autoridade. Estão os justos. E a gente se relaciona com pessoas que estão abaixo da nossa autoridade, que são os pequeninos. A gente sempre está migrando nesses ambientes. Ou a gente está como autoridade, ou a gente está abaixo de autoridade, ou a gente está com alguém que é o nosso par, um companheiro. Não está nem acima nem abaixo de você, é um companheiro seu. Alguém igual em autoridade. A Bíblia diz que quando se trata do reino, irmãos,
ela diz que quando você recebe o profeta, a autoridade, no caráter, eu acho linda essa palavra, no caráter de profeta, porque eu posso receber o profeta e não receber no caráter de profeta. Eu posso receber como um igual, eu posso receber como um menor do que eu. Mas se eu conseguir reconhecer a unção que está sobre a vida daquela pessoa, a importância que ela tem para mim, e eu conseguir dar a ela a honra certa na medida daquela importância, eu vou abrir acesso para um determinado galardão, o galardão do profeta. Aí a Bíblia diz que quando eu estou me relacionando com um justo, um irmão em Cristo, um par, e se eu conseguir reconhecer na vida dele que ele é justo, porque muitas vezes a gente também desmerece o irmão, desconsidera o irmão, esquece quem ele é, esquece que o sangue foi derramado por ele também, trata como um menor, como um qualquer. Mas se a gente conseguir reconhecer que ele é um justo, quando a gente der a ele essa honra, a gente vai receber uma recompensa de justo. E a Bíblia também diz nesse texto, irmãos, que quando a gente estiver com os pequeninos, aqueles que a gente tem uma autoridade sobre eles, a gente tem um comando sobre eles, a gente tem liderança sobre eles, e a gente conseguir tratar eles bem, porque são discípulos do Senhor, a gente tratar como pequeninos do Senhor. A Bíblia diz, se a gente der um copo de água, porque é meu discípulo? Porque é meu discípulo. Diga comigo assim, as coisas com Deus sempre estão relacionadas a motivação. Motivação do coração, irmãos. Não é dar um copo d'água, não. Vou dar um copo d'água porque está com sede. É dar um copo d'água por quê? Porque é meu discípulo. Eu reconheço que ali é um pequenino de Jesus. Eu reconheço que ele é importante para Jesus. Para mim pode nem ter tanta importância, não tem nada a ver com minha vida, pode não ter nada para me oferecer, mas é de Jesus, é um pequenino de Jesus, então eu vou lá e atendo a necessidade dele. Eu trato com carinho, eu trato com respeito, eu dou o copo d'água que ele está precisando. A Bíblia diz que de modo nenhum eu vou perder a minha recompensa. Então tem galardão de profeta, galardão de justo e galardão de pequenino para a gente receber o tempo todo, quando a gente interage na vida da igreja. E quando a igreja, irmão, ela é ensinada, ela tem discernimento, ela tem olhos abertos, a honra flui o tempo todo para os nossos pares, para cima, para baixo. E qual é o resultado, irmão, de tanta honra fluindo? Qual é o resultado da honra? Honra voltando, irmãos. Recompensa. Deus operando. Milagres, como a gente tem visto acontecendo. Por quê? Porque o ambiente está pronto, está propício. É um lugar onde Jesus pode fazer. Ele só não quer, ele quer em todo lugar fazer. Mas a gente aqui, vou falar conosco agora, se esta igreja aprender a caminhar nesse discernimento de honra, nós não vamos ser só um lugar onde Deus quer fazer, mas vai ser um lugar onde Deus pode fazer o que Ele quer fazer. E a gente vai ver pessoas com portas de emprego abertas, como tem visto, pessoas sendo saradas, restauradas, curadas, milagres acontecendo, tão fácil. Às vezes um pedido no grupo do Zap, as mulheres, eu vou mudar, a gente tem um grupo de mulheres na igreja, acho que eu vou botar o nome de mulheres intercessoras, porque é só pedido de oração. Olhe por isso, olhe por aquilo outro, e a gente ora e Deus responde, irmãos. Quantos milagres a gente já viu naquele grupo, assim rápido acontecendo? Deus fazendo, Deus desfazendo os laços do diabo. Por que isso é possível? Porque tem honra fluindo. Onde flui honra ao Senhor, e flui honra para o profeta ou para a liderança, para os justos e para os pequeninos, é um lugar não só onde Deus quer, Deus sempre quer, é um lugar onde Deus pode. E essa igreja, eu declaro, vai andar nesse discernimento. Andar nesse discernimento, porque a gente vai abrir, irmãos, esse acesso
as recompensas de Deus para nós, de todos os lados. Eu honro para cima, vem recompensa de cima. Eu honro para o lado, vem recompensa do lado. Eu honro para baixo, vem recompensa de baixo. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga, eu vou entrar nessa onda, não vou ficar fora disso não. Ainda está aberto, irmãos, as vagas que vão ser preenchidas ali, ao lado de Abraão, Isaque e Jacó, do Ocidente e do Oriente. Aleluia. Não sei como é essa mesa, mas eu sei que Jesus disse que são muitos que vão sentar do lado deles. Aleluia. Não sei como é que Jesus vai arrumar uma mesa que tanta gente vai ficar do lado, mas ele disse, muitos virão e sentarão, porque muitas pessoas do norte e do sul, do leste e do oeste, irmão, dão honra ao Senhor. O nome dele é magnificado, o nome dele é honrado, o nome dele é engrandecido em toda a terra. Amém? Glória a Deus, vamos ficar em pé. Aleluia. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui para me ajudar.